Olá você! Eu tive de renovar a minha carteira de motorista e escrevi sobre o que eu chamei de saga no nosso site, no nosso blog, omundoautista.ai.com.br. Eu vou ler aqui para vocês terem uma noção do que a falta de inclusão pode fazer com a gente, ok? Dia desses, me confrontei com o abuso da posição de autoridade por 2 vezes. Tive de renovar a minha carteira de habilitação. Atualmente, todo o processo é mais fácil, ou pelo menos deveria ser. Por exemplo, você solicita a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, pelo site do Detran MG, no meu caso, né, Minas Gerais. Ok, mas de novo, o mais aí nas nossas vidas. As instruções não são dadas de forma clara, de maneira inclusiva. Como autista, eu interpretei uma orientação literalmente e aí já era. Fui mandada a uma clínica bem longe da minha casa. Depois que uma informação é dada, o formulário não permite mudança, nem pelo site e nem presencialmente. Tentei resolver por uma semana e depois disso me resignei e fui ao local onde o atendimento seria presencial. Certamente não antes de marcar tudo, data e horário, tudo direitinho, eu me dirigi à clínica. E assim lá fui eu atravessar os 15 quilômetros entre minha casa e a clínica do Detran. Mas antes, eu vivi o que eu chamo de uma saga. Quando eu coloquei lá a informação errada, eu tentei, né, consertar. Então, eu conto aqui. Dessa maneira, desde que interpretei literalmente uma informação no formulário disponível no site, vi nascer uma lista de demandas capaz de tirar do sério até mesmo a pessoa típica mais equilibrada do mundo. 1. Tentei pelo site do Detran refazer o processo de solicitação da renovação da CNH. Sem sucesso, entretanto, pois essa não é uma opção válida e possível para o Detran. 2. Tentei agendar uma ida ao atendimento presencial no posto UAI aqui de BH, que é onde resolvem essas coisas. Mais uma vez, não foi possível. Isso porque exigia um assunto. Ao informar o assunto, renovação de CNH, eles falavam, barravam, diziam, você já deu início ao processo de solicitação. 3. Tentei então gerar o boleto para pagamento da taxa. Não foi possível também, pois consideraram que eu já havia gerado um quando iniciei o processo. Se não gerei, pelo menos devia ter gerado. Então, problema meu. 4. Dessa forma, fui com a cara e coragem ao posto de atendimento presencial com todo o ônus que isso significa para mim. Gatilho de crise pelo receio de atendimento de baixa qualidade, exposição ao excesso de informações sensoriais, dificuldade em comunicar minhas necessidades, gasto com Uber, já que não me localizo bem quando eu vou de carro e muito menos de ônibus. Felizmente, eu fui bem atendida e consegui gerar e pagar o boleto da taxa, que eu não consegui aqui em casa. Mas eu não consegui mudar o local que eu faria exame, ou seja, a 15 quilômetros lá de casa. 5. Mais ligações e marquei a data do exame médico. Minha ansiedade nesse ponto já estava a 1000. 6. Meu exame oftalmológico estava em dia, então eu estava tranquila. Os óculos também. Portanto, fui ao local, a clínica, né, toda serelepe. 7. Me desloquei de Uber. R$ 30 pela distância, né? Ou seja, R$ 30 na ida, R$ 30 na volta. Taxa devidamente paga, os R$ 120, o boleto gerado, e no local tive que pagar mais R$ 200 pelo exame. Tudo bem, preenchi o formulário e pela primeira vez citei que era autista. A médica me chamou, mediu minha pressão, 140 por 100.
Não adiantaria eu dizer que aquele processo todo me deixou tensa. Ela iria me cobrar o equilíbrio necessário ao motorista. Sorri sem graça e deixei para lá, 14 por 10. A médica estava toda de preto, eu estranhei muito e o bom dia me deixou perceber o sotaque libanês. Até aí tudo bem. Ela colocou uma placa atrás de mim para que essa placa fosse refletida no espelho que estava à minha frente, para dobrar a distância entre mim e a placa, né? E as letras que eu deveria ler. Isso mesmo, que eu deveria. Eu não consegui discernir a que letras eram. Isso nunca me aconteceu. Quando eu não li uma letra perfeitamente, dava para perceber qual era ela. Em todos os exames que eu fiz desde 10 anos, quando eu comecei a usar óculos, até aquela data. Um H poderia virar um E, porque ficava assim meio, sei lá, dava reflexo. Um C poderia parecer um O, mas agora não, eu não conseguia ler nada. E a médica, ela só dizia, você tem de ler. Caraca, eu sabia que eu tinha de ler, mas agora a minha preocupação era com enxergar a linha que eu sabia que deveria enxergar com os meus óculos. Disse alto, o que está acontecendo comigo, afinal? No dia a dia, nunca percebi essa dificuldade. Dirigindo, eu nunca percebi essa dificuldade. Eu leio todas as placas de trânsito. E a médica, nem aí para o meu desespero. Aliás, a expressão dela não mudou e ela nem disse nada, e eu lá aflita. Então eu desisti e me sentei aflita, aturdida e principalmente me sentindo acuada com ela, né, dizendo, você tem de ler, você tem de ler. Aí então ela preencheu um pedido de laudo ao meu oftalmologista e repetiu, fria e desdenhosa, aqui você tem de ler. E eu quis saber, e se estiver tudo bem, já que minha consulta está toda em dia? E ela, aqui você tem de ler. Faz óculos novos e volte aqui com eles. Saí me sentindo um lixo. E mais ainda, eu estava completamente humilhada. Fui o mais rápido que consegui marcar a minha médica, que constatou e registrou um laudo que dizia: o meu grau não havia mudado e eu estava com uma pequena baixa de acuidade visual por causa de uma catarata incipiente no inicinho nesse olho direito e que ainda não era operável. E aí, dá uma medida assim, o olho direito, a minha visão é 20 por 40, a visão normal é 20 por 20, e no olho esquerdo, 20 por 30, ok, porque eu uso lente corretiva, e esses dados 20 por 30 e 20 por 40 são aceitos pelo Detran. Então, se minha médica com ampla experiência atesta que posso, eu posso. Mas o Detran pode entender que eu não posso. Com o laudo nas mãos, eu fui ao setor de julgamento do Detran, ou seja, a clínica conveniada. Minha carteira de motorista já estava vencida a essa altura do meu calvário. Ainda assim, R$ 30 depois de Uber, lá estava eu para enfrentar o tal exame. De novo, dessa vez, um médico calvo e de cabelos, os que restavam, né, aqui embaixo da cabecinha dele, estavam brancos. Um senhor, aliás, como eu. Fiquei mais tranquila, né? Um senhor. Eu entrei recentemente na faixa dos 60 anos. E ele estava nessa faixa um tempinho a mais que eu. Mediu minha pressão. 140 por 100. A ladainha que, em geral, acompanha esse resultado veio. Você toma remédio para controlar a pressão? E eu, sim. Ele tomou hoje, eu tomei. Momento em que ele me olhou de relance como a confirmar se era o caso, já que viu em minha ficha que eu acabara de completar 60 anos. Ai, eu dei um suspiro, porque da vez anterior eu tinha ido com a sainha meio assim, riponga, uma blusinha,
acessórios chamativos e estava mais para uma riponga sem noção. Dessa vez eu fui vestida como uma jovem senhora, né? Uma roupa mais comedida, digamos assim. Afinal, eu não queria passar a mesma impressão que eu passara da última vez com a minha roupa indiana, tudo. O médico continuou implacável. Que outras medicações a senhora toma? Minhas deusas dos autistas e dos TDAHs. É agora que o bicho pega, eu pensei, né? Respirei fundo e forneci a lista. Afinal, o que ele poderia dizer se eu estou devidamente medicada? Assim, me empoderei da sensação de ser uma cuidadora da minha própria saúde. Fechei com a medicação para colesterol um pouquinho elevado. E daí? Se o meu colesterol está um pouco alto. Até criança tem colesterol alto hoje em dia, né? Então, a minha alimentação não é de todo ruim, mas o estresse, ele é responsável por esse colesterol um pouquinho elevado. Afastei o estresse de meus pensamentos. Nessa hora não ia me ajudar em nada. Eu não queria que ele me considerasse uma estressada demais para dirigir. Embora que atire a primeira pedra quem não se estressa ou não esteja estressado ao volante. Mas a saga continuou. Selma, disse o médico, demonstrando que dominava o protocolo. Seus óculos são novos? E eu, sim. Até explicar que a médica disse que eu deveria mantê-los, pois o grau era o mesmo, eu preferi ser monossilábica. E ele continuou. São para longe? Bifocal? Multifocal? O tom de voz e a forma inquisitiva me fizeram gelar. Respondi sem pensar. Para longe. Por um segundo, esqueci o que era bifocal, multifocal, só fiquei ali, né, pálida. Agora já era. Ele insistiu. Tem certeza que são para longe? Perguntou, tirando os próprios óculos e brincando com eles nas mãos. Respondi intimidada. Sim. Tem mesmo? Ele, nessa hora, parecia gritar. Pensei no que dizia minha querida avó. Agora, seja tudo para uma banda só e respondi firme. Tenho. A voz do médico ressoou, determinada a não me dar trégua. Saiba que a primeira coisa que precisamos é conhecer a ferramenta que usamos para enxergar. Tive vontade de dizer, senhor, sim, senhor. Mas ele não estava ali para brincadeira, né? Nem eu. Não me atrevi e meneei a cabeça concordando. Que diacho, vamos acabar logo com isso, foi o que eu pensei. O comando veio seco. Leia as letras que aparecem no aparelho. Dessa vez não foi a ficha refletida no espelho. Tem um aparelho que você coloca os olhinhos assim e lê a letra lá. Ufa, pensei, né? Me livrei do espelho, tá melhor para mim. Qual o quê? Triste ilusão, de novo eu não consegui ler. Mas chutei alguma coisa. Sabia que vinha chumbo grosso. A senhora tem de ler. Ai, de novo essa ladainha. Me perdoem, mas nem quando eu estava sendo alfabetizada eu escutei tanto. Tem de ler, tem de ler, tem de ler. Bom, eu sabia que eu tinha de ler. Fiz a lição de casa, estava com meus exames em dia, os óculos em dia, mas eu, ao dirigir, não sentia dificuldade, então pensei, poxa vida, eu estou dirigindo bem de noite, de dia, por que aqui está acontecendo isso? Mas a verdade é que ali eu não conseguia ler todas as letras e nem imaginava o motivo disso. Demonstrando certa impaciência, revestida de vou tentar te ajudar, o médico disse, a senhora tem de ler. Olhe mais de perto, mais de longe, não importa, perceba onde está seu foco e leia. Puxa vida, será que ele não percebeu que essa parte eu já havia entendido, que estava tudo ok? Tentei contemporizar. Meu médico me disse que minha visão oscila sob estresse. Ah, pra quê?
O homenzinho quase teve um infarto. Respirou fundo e disse: então saia já desse médico. Ele não sabe de nada. Não volte, você corre risco. Não existe nada disso. O que acontece é que a pessoa, quando não pode ler, ela não pode ler quando ela tem algum problema nas vistas. Nada de estresse, essas coisas, significa que ela tem uma doença nos olhos. Ai, eu sei, eu já vi estudado sobre o assunto. Eu sei que o estresse influencia, sim, mas calei, né? Ali ele era autoridade. Por isso, tentei argumentar com minhas experiências em momentos críticos. O médico só fez ficar mais nervoso. Era melhor eu não ter dito nada. E prosseguimos com o exame. Eu, H, C, e ele, que H que nada? Pode parar, a senhora tem de ler, são só 5 letras, a senhora tem de ler, 5 letras apenas. Respirei, orei mentalmente, lembrei que minha mãe estava fazendo oração em casa também, porque naquela hora eu já queria jogar tudo pro alto. Mas ao lembrar, né, da minha mãe lá torcendo por mim, respirei fundo. E aí, continuei. E ele, isso, que ironia, parecia que ele estava até torcendo por mim. E eu, como uma jogadora que não queria, né, decepcioná-lo, que jogadora que quer fazer isso com a torcida. Aí eu prossegui. E ele. A senhora já acertou, a senhora já leu. Aí eu continuei. CPZY. Sei lá se estava certo, mas eu falei numa carreira só o que eu estava enxergando e pronto. Já estava correndo para o abraço quando ele disse: agora só com o olho esquerdo. Como assim? A gente, quando dirige, não olha com os 2 olhos? Para que esse negócio de olho direito, olho esquerdo? Por que não analisa os 2? Ai, respirei fundo mais uma vez e falei: um vai equilibrar o outro, mas aqui ele tá pedindo, vamos lá. Eu já estava exausta, a ponto de mandar tudo pro alto e encerrar aquele dia, mas prossegui. Li tudo. Depois de ler com o esquerdo, li com o direito. Sei lá se acertei todas as letras, 3 delas. Nessa altura eu já nem me preocupava mais com isso. Sei que ele escreveu uma papelada lá, me mandou, me entregou, me mandou sair e ir ao guichê lá fora. Mas antes que eu saísse, ele disse: a senhora tem 6 doenças nos olhos, e apontou o laudo da médica que trazia miopia, astigmatismo, presbiopia, início de catarata no olho direito, não operável. Entretanto, ele acrescentou o que ele chamou de 6ª doença, mas que eu contei como a 5ª. Que deselegância! Olha bem, a senhora tem mais de 60 anos. Para que isso? Desnecessário. Que deselegância. Aí sim, foi um grande abuso de autoridade. Nem quando eu tinha muito mais miopia e astigmatismo já operados há anos, eu ouvi algo parecido com isso. Etarismo puro. Agora que tinha muito menos correção visual, eu tinha que ouvir aquilo. Poxa vida. Ok, vamos passar por isso. Mas ele continuou impiedoso. Você entrou para a casa dos idosos. Ainda bem que me avisaram. Senão, como é que eu ia saber que eu entrei para a casa dos idosos? Eu quase agradeci. Beleza por me avisar, viu? Mas fiquei caladinha. Agradeci a ele, né? E pensei, por nada. E saí. Entreguei a papelada ao atendente que me orientou. Dentro de 8 dias você receberá a sua carteira em casa. Na verdade, não foi isso tudo, porque eu já tinha baixado o aplicativo da carteira digital. E aí eu falei, mas eu nem sei se eu fui aprovado, o médico só falou comigo que eu tinha 6 doenças nos olhos e coisa assim. E aí ele gritou: doutor, a Selma passou no exame. E aí eu olhei, ele veio para o corredor e falou assim: passou sim, ela foi aprovada sim. E, olhando para mim, como quem quisesse que eu visse também, disse: passou sim, além da recomendação que eu dei de ir ao oftalmologista de 6 em 6 meses. Pois sim, durma-se com barulho desse. Mas a minha carteira tá aqui e é isso que importa. Até lá!